Se você chegou aos 40 anos sem patrimônio, sem planejamento para o futuro, poupando só quando dá e escolhe os investimentos meio que no improviso, presta atenção, já não tem tanto tempo para errar. Aos 20 anos, se você faz uma besteira grande com dinheiro, ainda tem décadas para se recuperar. Aos 40, 45, 50 anos, cada erro começa a custar muito mais caro. Ainda mais porque lá na frente, com as migalhas do INSS, vai ser muito mais difícil manter o padrão de vida que você tem hoje. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar como eu estruturaria uma carteira de investimentos depois dos 40 anos, quanto risco ainda faz sentido correr e quais riscos você precisa evitar para não chegar pobre na velhice. Eu também estou nos meus 40 e pouquinhos anos e, claro, eu queria ter começado lá atrás, aos 20, mas não comecei. Então não adianta agora chorar sobre o leite derramado. O que importa agora é o que você faz com o dinheiro que tem hoje. Onde investir, quanto deixar em renda fixa, quanto alocar em renda variável e como montar uma carteira que ainda consiga crescer sem colocar seu futuro em risco. Antes de te mostrar essa carteira, tem algumas coisas que você precisa entender. Evite apostas em ações muito arriscadas. Depois dos 40 anos, um erro que eu evitaria é tentar recuperar o tempo perdido assumindo risco demais. Companhias aéreas, construção, varejo, principalmente empresas muito endividadas dentro desses setores, podem ser extremamente arriscadas. Elas podem cair muito, passar anos sem se recuperar e, em alguns casos, nunca voltar ao preço que você pagou. Olha o caso da Casas Bahia. Na máxima de 2020, a ação chegou à região dos R$443. Em agosto de 2026, estava na casa dos 60 centavos. Uma queda de aproximadamente 99,8% desde o topo. Agora, imagina você aos 50 ou 55 anos colocando uma parte importante do dinheiro da sua aposentadoria numa aposta dessas porque quer recuperar o tempo perdido. Nesta idade, o seu objetivo agora não é achar uma ação que multiplique por 10, por 100, e evitar que uma aposta errada destrua 10, 20 anos do seu patrimônio. Dani, mas em quais empresas convém investir então? Eu daria preferência a bancos, seguradoras, saneamento, energia, negócios mais sólidos e perenes que atravessam décadas gerando caixa e prestam serviços que continuam sendo necessários mesmo quando a economia vai mal. Seguinte, não deixe seu dinheiro na poupança por medo. Por favor. Eu conheço várias pessoas que têm 100 mil, 200 mil, 500 mil reais na poupança porque têm medo de investir, cara. E aqui tem uma coisa muito importante. O Tesouro Selic é um título do próprio governo federal, com garantia do Tesouro Nacional. Hoje, ele rende bem mais do que a poupança sem precisar se expor a um investimento arriscado. Vamos colocar isso em números? 50 mil na poupança, rendendo hoje cerca de 0,67% ao mês, dão aproximadamente R$335 por mês. Os mesmos 50 mil reais no Tesouro Selic, considerando algo perto de 1% ao mês, líquido do imposto de renda, daria aproximadamente R$500 por mês. São quase R$165 a mais por mês, sem você precisar correr para ações, criptomoedas ou qualquer outro investimento arriscado. Então tira o seu dinheiro da poupança e deixa de perder dinheiro. Antes de te mostrar a carteira que eu acho boa para quem tem mais de 40 anos, quero te dar outra dica. Cuidado com o gerente do banco. Eu não tenho nada pessoal contra eles, mas o trabalho do gerente de banco é vender produtos que geram receita para o banco e muitas vezes comissão para eles. Então é meu dever aqui te orientar. É bem comum aparecer recomendação de fundo de investimento caro e ruim, previdência privada com uma rentabilidade horrível, consórcios, COE e muitas outras porcarias que muitas vezes são indicadas por causa das metas de venda desses produtos, que acabam sendo muito mais vantajosas para o banco do que para você.
Compensa muito mais deixar o dinheiro rendendo tranquilo no Tesouro do que entrar num produto complicado só porque o gerente disse que era uma boa ideia. Agora vamos falar da base de uma carteira de investimentos para quem já passou dos 40 anos. O que essa carteira precisa ter? Primeiro, proteção contra o risco Brasil. Dani, o que é o risco Brasil? Aqui a gente já teve hiperinflação, confisco de poupança e uma moeda que perdeu quase 90% do poder de compra desde que foi criada. Para você ter uma ideia, R$100 de 1994 tem hoje um poder de compra equivalente a pouco mais de R$12 daquela época. E quando você compara o real com outras moedas fortes, como o dólar, a perda também é enorme. O dólar valia menos de R$1 no começo do Plano Real e hoje está acima de 5. Isso significa que se você deixa 100% do seu patrimônio exposto ao real, você fica completamente dependente do que acontece aqui no Brasil. Por isso, eu acho bem importante ter uma parte da carteira dolarizada, investida em ativos no exterior ou atrelados ao dólar. A segunda função dessa carteira é proteger seu dinheiro contra a inflação. Então, uma parte precisa estar em investimentos ligados ao IPCA. Se a inflação subir, a rentabilidade acompanha essa alta e ajuda a preservar o seu poder de compra. E tem uma terceira função, que depois dos 40 anos começa a ficar cada vez mais importante: gerar renda previsível. Dinheiro entrando todos os meses na sua conta de forma recorrente, sem você precisar vender uma parte do patrimônio toda hora para pagar contas. Eu montei aqui uma estrutura de uma carteira que, ao meu ver, faz sentido para quem já passou dos 40 como eu. Vamos lá. 10% em ativos dolarizados. Pode ser, por exemplo, um ETF, como o IBB11, que acompanha o S&P 500 e que te dá exposição às maiores empresas americanas. Aqui você ganha duas coisas: diversificação para fora do Brasil e exposição ao dólar. Se o real se desvalorizar frente à moeda americana, essa parte da carteira ajuda a proteger seu patrimônio. 25% eu colocaria em Tesouro IPCA. Essa é a parte da carteira pensada para proteger o seu poder de compra no longo prazo. Como o Brasil historicamente convive com inflação alta, eu acho fundamental ter uma parcela do patrimônio rendendo inflação mais uma taxa real. 25% eu colocaria em Tesouro Selic. Aqui entra a parte mais estável e líquida da carteira. É o dinheiro que ajuda a reduzir a volatilidade da carteira e que pode ser usado para oportunidades ou necessidades de curto prazo. O Tesouro Selic oscila bem pouco. 10% em ações brasileiras. Coloquei uma parcela menor porque você já vai estar exposto à bolsa americana. Mas eu gosto de ter uma parte boa em empresas brasileiras, principalmente negócios sólidos e lucrativos que também podem gerar uma fonte de renda através dos dividendos. E claro, 20% em fundos imobiliários. Aqui o objetivo principal é gerar renda recorrente. Muitos FIIs, fundos imobiliários, distribuem rendimentos mensalmente, além da valorização das cotas e dos imóveis ao longo do tempo. Como nas ações, aqui o essencial é escolher bons fundos imobiliários sólidos. 5% em ouro. Aqui a função é diferente, não é gerar renda, é proteção. O ouro historicamente funciona como um ativo de diversificação e costuma ganhar importância justamente em períodos de crise, incerteza e perda de confiança nas moedas fiduciárias. E os últimos 5% em Bitcoin. É a parte mais arriscada da carteira, podendo cair 50%, 60%, 70% em um ciclo, então exige preparo. O ouro digital pode te proteger, assim como o ouro físico, da desvalorização das moedas fiduciárias. Ainda assim, é muito volátil, por isso a posição é pequena. Se der muito certo, esses 5% fazem muita diferença no seu patrimônio. E se der muito errado, não vão te destruir. E se você não gostar do Bitcoin, tá tudo ótimo, você pode alocar esse 5% em algum outro ativo dos que falamos. Então é uma carteira que tenta equilibrar crescimento, renda, proteção contra a inflação, proteção cambial e principalmente não depender de uma única aposta para dar certo. O intuito aqui
depois dos 40, depois dos 50 anos, é começar a construir mais um fluxo de caixa. Mais dinheiro entrando todos os meses e ajudando a pagar as contas. E claro, não esqueça da reserva de emergência. Isso vale para qualquer idade. Você precisa ter um colchão financeiro para imprevistos. O tamanho vai depender da sua estabilidade, da sua realidade, mas uma referência comum é algo entre 6 a 12 meses dos seus custos fixos. E se você chegou aos 40, aos 50, sem ter acumulado um patrimônio relevante, eu não ficaria obcecado em buscar a maior rentabilidade possível. Eu focaria muito mais em aumentar os aportes. Porque nessa fase da vida, tentar compensar o tempo perdido correndo atrás de retornos absurdos pode te fazer perder muito dinheiro. E a gente nessa idade não pode perder dinheiro. Eu fiz aqui uma simulação para você, considerando 20 anos de aportes. Primeiro, são R$ 500 por mês de aportes, com uma rentabilidade absurda, né? 18% ao ano, uma taxa altíssima. Depois de 20 anos, você teria aproximadamente R$ 950 mil. Agora, eu dobro o aporte para R$ 1.000 por mês e diminuo a rentabilidade para 15% ao ano. Mesmo com uma taxa menor, depois de 20 anos, o patrimônio sobe para cerca de R$ 1.310.000. E olha esse terceiro cenário, 2.000 por mês de aportes, mas com uma rentabilidade bem menor, 10% ao ano. No final dos mesmos 20 anos, você chegaria a aproximadamente R$ 1.440.000. Ou seja, quem aportou mais terminou com mais dinheiro, mesmo conseguindo uma rentabilidade bem menor. E essa parte que quero que você guarde. Você não controla a rentabilidade que o mercado vai te dar, mas você sim controla muito quanto você consegue investir por mês. Então, depois dos 40, antes de sair correndo atrás do investimento milagroso, olha para seu aporte, porque é aí que você tem muito mais poder de mudar o resultado. Talvez esteja num carro caro demais, talvez a moradia que está pesando demais agora no orçamento, em gastos que estão fugindo do controle. Isso você sabe melhor do que eu. E também não coloque na cabeça que você obrigatoriamente precisa chegar em 1 milhão ou 2 milhões para ter uma aposentadoria digna. Dependendo do seu custo de vida, ter uma carteira que complemente o INSS com mais 2, 3, 5 mil por mês já pode mudar completamente a sua vida. Então, se você passou dos 40 e acha que ficou para trás, a resposta é sim, você perdeu tempo. Eu também. Mas ainda dá tempo de fazer muita coisa. Só que agora o jogo é outro. Menos aposta, mais aportes. Menos promessa de enriquecimento rápido e mais consistência. E uma carteira montada para continuar de pé quando você mais precisar dela. E se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor como investir depois dos 40, já me deixa um like, me deixa um comentário, se inscreva no canal, porque aqui a ideia é justamente essa. Falar de dinheiro sem promessa milagrosa, com conta real, estratégia, pé no chão. Eu sou Dani Berendt e se você chegou até aqui, parabéns! Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima!